Ok, voltando aqui. Voltando à questão da tolerância. Bom, uma vez definidas a classe da poligonal, a classe do levantamento e o tipo da poligonal, isso condiciona a tolerância aos erros de fechamento angular e erros de fechamento planimétrico. Observe aí nessa tela aqui que a gente tem análise angular. A gente tem tolerância, valor de tolerância de fechamento angular igual 5 milhões de segundo. E os resultados, somatório dos ângulos lidos, 900 graus, 0 minuto e 44 segundos. Somatório dos ângulos externos, calculado pela expressão n mais 2 180, 900 graus. Erro angular calculado, 44 segundos, um erro angular positivo. Bom, de onde surgem esses parâmetros? É justamente do que eu falei. Surgem a partir da definição que nós fizemos para classe do levantamento e tipo de poligonal. Quanto mais rigorosa é a classe, a metodologia de determinada classe, mais rigorosa também vai ser a tolerância a erro para aquele levantamento. Observemos aqui o que diz a norma. Bom, está lá no item 6.5.7 a expressão para tolerância angular. Tolerância angular é A mais B raiz de N. Tolerância linear após compensação do erro angular, somente para problemas tipo 1 e 2. Tipo 3 aborda de outra forma os erros dela. Bom, então a tolerância para o erro de fechamento planimétrico é C mais D, raiz do perímetro, expresso em quilômetros. E também tem o erro de fechamento linear relativo, que é a própria tolerância relativizada pelo perímetro. Então, o erro relativo da sua poligonal não deve superar a tolerância do erro linear dividido pelo perímetro daquela poligonal que você levantou. Bom, esses três erros aqui, essas três análises aqui, elas constituem a análise de a primeira fase de análise de uma poligonal. Aqui a gente tem o que são esses parâmetros A, B, C e D. Observa o que eu disse anteriormente sobre poligonais apoiadas. No caso de poligonal fechada, se eu estou saindo de uma poligonal apoiada, então, como é o caso dessa poligonal aqui, por exemplo, então o levantamento que resultou no estabelecimento deste lado e deste lado aqui da poligonal, desses dois lados vermelhos aqui, o lado inicial e o lado final, esse levantamento ele também, houve um erro nesse levantamento, ele foi submetido a uma análise de tolerância, foi compensado e seguiu e os cálculos, e foram feitos outros cálculos. Então, como você usa as informações, calcula o azimuth, usa o azimuth desse lado, os ângulos que você leu, e para calcular o azimuth desse lado aqui, pode ser que o erro não seja exclusivamente do levantamento que você acabou de fazer, e sim do erro que já foi aceitável para essa poligonal que você está usando de apoio. Então, nesse caso, esse parâmetro A, que é usado aqui, esse parâmetro A aqui, cadê 657, esse parâmetro A, já leva em consideração isso. É B raiz de N, A mais B raiz de N, onde esse A é algo herdado da poligonal que você usou como apoio. Isso é ainda ampliado, é multiplicado por raiz de 2, que é como está definido aqui. Isso é chamado erro médio em azimuth da poligonal que serviu de apoio. B é o coeficiente que expressa tolerância para o erro médio. B depende basicamente o quê? Da classe de levantamento que você está adotando. Os valores desses parâmetros, eles são tabelados aqui. Tabela 11 da poligonal, tabela 11 da norma, você tem. Para poligonal do tipo 1, qual é o valor poligonal levantamento da classe 1P? Se a poligonal for do tipo 1 e 2, o valor de B é 6 segundos e D, que é o que multiplica a raiz do perímetro em quilômetro, no caso da análise de fechamento planimétrico, é 10. 2, 15 segundos. Levantamento classe 3, 20 segundos. Levantamento classe 4, B, 40 segundos. Levantamento classe 5P, B, 180 segundos. É justamente isso que nós temos aqui. Valor de A, 0, porque é uma poligonal fechada, então não herdou erro de ninguém, não herdou erro de nenhuma poligonal de apoio. E B é 180. Observe que se eu mudo, por exemplo, o tipo de poligonal para a classe do levantamento para a classe, por exemplo, 3, o que acontece com o parâmetro
B mudou para 20 segundos e a tolerância eu comecei a ser mais restritivo com a tolerância, ok? É assim que se relacionam então os parâmetros de tolerância com classe do levantamento e tipo de poligonal. Observemos aqui ainda o seguinte, o erro que a tolerância é de 5 minutos e 11 segundos e o erro que eu cometi foi de 44 segundos. Então a opção de compensar as leituras ou abortar. Evidentemente, vou compensar a leitura, tá ok? Então eu vou compensar a leitura. Então, o que é que as macros aqui dentro dessa planilha fazem? Calculam qual parcela deve-se a compensação de cada um dos ângulos lidos aqui no vértice. Ela só vai considerar, evidentemente, os ângulos entre os lados da poligonal. Os ângulos referente a pontos irradiados não participam da análise de tolerância e, consequentemente, da compensação. Ao clicar em compensar, observe que isso aqui vai ser automaticamente preenchido. Observe então, eu tinha errado 44 segundos, então tenho 1 de 14 e 2 de 15 segundos. O ângulo sofreu 312, 58, sofreu a redução de 14 segundos, tá vendo aqui, 14 segundos. 312, 55, 58, menos 14 segundos, 312, 55, 54. Os ângulos dos pontos irradiados foram preservados, não sofreram nenhum tipo de correção, como deve ser. E, novamente aqui, os ângulos dos vértices da poligonal sofrendo a correção da parcela de correção que foi calculada aqui. Pois bem, então a gente finalizou aqui a análise e compensação angular. Vamos partir para a análise linear. Algo muito parecido com o que é feito, algo muito parecido com o que foi feito na parte angular. A gente tem C e D, observe a fórmula de tolerância aqui, como é que é. Fórmula de tolerância linear, C mais D, raiz de L. Mais uma vez, destaco que os valores de D dependem da classe do levantamento e do tipo da poligonal. O valor de C, ele é herdado da poligonal de apoio, porque se você teve um erro linear na poligonal de apoio, então isso vai se refletir no levantamento que você está fazendo, ok? Se não foi o caso, se você não saiu de uma poligonal de apoio, você saiu de uma poligonal fechada, você está fazendo uma poligonal fechada, então não há o que herdar de alguém, porque a tua poligonal vai e volta para o mesmo ponto, então o C vai ser 0 nesse caso. C0, D 2.2, que é justamente o que tem aqui para a classe, observemos aqui para a classe 5P, valor de D 2.2. Se a gente muda para a classe 3P, o valor de D seria 0,42 para poligonais do tipo 1 ou 2. Se a gente volta aqui para a planilha e altera essa informação aqui, classe ou tipo de poligonal 3P, observa como mudou aqui a análise linear, D mudou para 42, tá vendo? Então vamos deixar aqui a classe devida. Bom, eu ainda não sei. Eu vou calcular o erro linear. Para fazer esse cálculo, a macro utiliza agora sim essas informações da rede de apoio. Esse azimuth inicial aqui, coloca aqui, nesse lado que você informou, você poderia ter atribuído ele a qualquer outro ponto inicial, tá vendo? Ok? Mas foi colocado ali. E vamos fazer a análise linear. É só calcular. Ok. Observa que foram calculados aqui todos os azimuths, mas nesse momento o azimuth inicial de E1 para E2, 100 graus. Usei a distância, também essas projeções são calculadas com base na média da distância relevante do lado E1 e E2, ok? Calculadas as projeções dos três lados. Observe como é uma poligonal fechada, a gente tem erro em x e erro em y dado pela respectiva soma das projeções x, projeção x e projeção y. Soma da projeção y está dando o erro, a componente do erro em y, tá vendo? Componente, soma da projeção y aqui, dando a
componente do erro. Bom, e ele calculou também o erro relativo. Observe que a tolerância era de 1,19 metros. O meu erro planimétrico foi de 0,27, muito abaixo da tolerância. A tolerância ao erro linear relativo seria de 1 para 247. Deu 1 para 1086, muito abaixo do tolerável. Bom, aí agora temos as formas. Vamos partir para a parte de compensar, porque atendi a tolerância, ou abortar se não tivesse atendido. Para compensar, eu tenho 3 opções para o cálculo da projeção. Comprimento proporcional aos lados é o mais recomendado. Comprimento, fazer a correção proporcional ao comprimento dos lados, proporcional ao modo das projeções ou equitativa. Vou lá e vou compensar segundo isso aqui. Então, nesse caso, eu vou calcular essas correções aqui, tá vendo? Compensar, calculei as correções e de cara também foram calculadas as coordenadas de todos os pontos. Observe que não couberam correções aos pontos irradiados. As correções couberam tão somente aos pontos, aos lados da poligonal. Todas as coordenadas foram calculadas, ok. Sendo a poligonal fechada, eu posso também fazer o cálculo da área. Só clicar aqui e pela fórmula de Gauss está calculado o valor da área dessa poligonal aqui. 4.015,32 metros quadrados. Pronto. Feito isso, a gente parte para a segunda fase de análise. Segunda fase de análise. O que é a segunda fase de análise? Vamos lá falar sobre a segunda fase de análise aqui. Bom, segunda fase de análise, a gente trata do erro médio em posição. Tá vendo aqui? Erro médio em posição. Erro médio em azimuth. Na verdade, desculpa, o primeiro parâmetro aqui é o erro médio relativo entre duas estações poligonais consecutivas. O erro médio em azimuth e o erro médio de posição. Esse parâmetro aqui, EV, ele dá para você qual o nível de certeza dos valores calculados para as coordenadas daquele trabalho. Ok? O segundo parâmetro aqui, o EAZ, o erro médio em azimuth, te dá o nível de certeza dos azimuths calculados a partir daquele trabalho. Observa, vamos voltar primeiro aqui. O erro médio relativo entre duas estações poligonais, ele depende das parcelas de correções que couberam a cada um dos lados da poligonal. É relativizado pelo comprimento do lado da poligonal, do respectivo lado. Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado, eu vou demonstrar isso aqui, dá lá aquele lado. Ok. As fórmulas de tolerância de cada um desses lados, ok? E aqui eu sintetizo a fórmula de calcular o parâmetro e a fórmula de calcular a tolerância de aceitação desse parâmetro. O parâmetro calcula dessa fórmula, a tolerância calcula dessa fórmula. O parâmetro EV calcula dessa fórmula aqui da segunda coluna, a tolerância calcula a segunda e terceira coluna. Só exemplificando o significado geométrico desse erro médio entre duas estações poligonais consecutivas. Imagine esse lado da poligonal aqui, um lado da poligonal dessa forma. Essa medida em preto aqui, que está exemplificada aqui, foi a trazida de campo. Só que a gente calculou parâmetros de correção, uma correção em x e uma correção em y. Então isso causou uma pequena variação no valor final dessa distância, no valor corrigido. É esse valor que apareceu de vermelho aqui, esse comprimento aqui. Aquela fórmula, ela está cx ao quadrado mais cy ao quadrado, a raiz quadrada disso aí é justamente o valor, o comprimento dessa distância. Então observa que essa fórmula, ela nada mais é que a relativização da variação de comprimento trazido pela correção sobre o comprimento medido em campo. Isso é o erro médio que foi assumido para aquele lado. Erro médio entre duas estações poligonais consecutivas. Beleza? Basicamente isso. Voltando aqui para a planilha, a gente tem então segunda fase de análise. Erros médios após o ajustamento da poligonal. Destaque, ele só pode ser calculado após o ajustamento e atendidas as tolerâncias anteriores. Calculo, então eu tenho na fórmula absoluta e na forma relativa. O erro médio de estações poligonais consecutiva. Observa que ele é muito inferior à tolerância.
Em azimuth, tem que corrigir esse texto aqui, né? Tem um E a mais. 18 segundos foi o valor que eu errei. Ou melhor, os alunos erraram. A tolerância seria de 3 minutos. O erro médio em coordenada, o valor do erro médio em coordenada foi de aproximadamente 16 centímetros, quando a tolerância seria de 84 centímetros. 84 centímetros do erro médio em coordenada não está absurdo isso não? Tá, é grande, mas absurdo eu pergunto para quê? Para aquele tipo, para aquela classe de levantamento, aquela classe de levantamento aqui que a gente utilizou, que foi a 5P, observe que era um levantamento expedito. Se fosse para uma classe 1P, como é que ficaria isso aqui, ó? Calcular, ó, 3,5 centímetro, o erro médio em posição era o que era aceitável. Então, ó, eu teria tomado pau se fosse aquilo ali. Deixa eu voltar para cá, para a classe dada aqui. Calcula de novo, sem problema. Bom, por final, a gente vai exportar esses resultados para uma planilha, que é o chamado relatório sintético aqui. Exportar resultados. Exporto resultados, fecho isso aqui, venho para cá e tenho exatamente uma cópia do que está aqui na planilha poligonal e mais aqui ao lado a síntese desses parâmetros que foram calculados. Caracterização do trabalho, coeficiente de tolerância que foram adotados para o trabalho, análise de primeira fase e análise de segunda fase. Basicamente é isso que faz essa planilha. Ok? Então, é isso aí.